conflitos dinásticos entre as coroas holandesa e espanhola, briga de sucessão pelo trono português e competição sobre o comércio de açúcar aqui no Nordeste. Toda essa história é envolta por esses três motivos. No ano de 1630 a 1654, os holandeses permaneceram em algumas regiões aqui de Pernambuco. Mas a gente precisa entender quando esse contexto começa, que é exatamente no ano de 1580, quando existe uma briga pela sucessão do trono português. Beleza, Virgínia, mas o que a Holanda tem a ver com essa briga de sucessão do trono português? Bora lá! O rei de Portugal, então, morre nesse ano e não deixa herdeiros. O rei Filipe II, lá da Espanha, menciona que ele poderia ocupar o cargo, já que ele tinha graus de parentescos com o então rei falecido. Ele ganha essa batalha pelo trono português, passa a ter um domínio imperial, na verdade, de tão imenso que ficaram os dois reinos espanhol e português, e com isso ele também passa a ter vínculos, obviamente, com as possessões coloniais de ambos os territórios, tanto da Espanha como de Portugal. É muito importante a gente pensar o seguinte: antes da União Ibérica e dessa crise de sucessão monárquica na cidade lusitana, os portugueses faziam muitos negócios com os holandeses, sobretudo por conta do refino da produção açucareira. Os holandeses trataram de invadir o Nordeste brasileiro. Começaram por 1624 lá em Salvador, ficaram durante um ano e foram expulsos. Logo em seguida, em 1630, eles vêm para Pernambuco e conseguem se efetivar aqui. Essa ocupação vai durar de 1630 até 1654. Divide-se em algumas fases e tem uma notável ascensão durante o período onde o governador, na verdade o militar alemão chamado Francisco Maurício de Nassau, irá fazer um belo trabalho aqui de ascensão urbana e também algumas questões culturais bastante pertinentes. De 1637 a 1643, Maurício de Nassau esteve no comando dessa organização política aqui em Pernambuco e fez a cidade prosperar bastante, fez Recife prosperar bastante. Ele prestava atenção, por exemplo, na poluição dos rios. Ele tratou de construir diversas reformas urbanísticas muito precisas para Recife, como pontes e ruas calçadas. Além disso, ele tinha uma formação humanista, então ele permitia a liberdade de culto, sobretudo dos judeus, aqui em Pernambuco. Pena que não durou muito tempo, né, gente? Ele teve que zarpar daqui no ano de 1643. A partir do ano de 1640, aquela crise de sucessão do trono lá em Portugal será finalizada e eles organizarão melhor a sua política, o que vai também acarretar numa maior vigilância dos portugueses aqui em Pernambuco. No ano de 1648, os holandeses irão ter uma derrota significativa na Batalha dos Guararapes. Em 1652, a Holanda entra em guerra com a Inglaterra. Não era um período favorável para os holandeses. Com isso, o grande período de auge dos holandeses aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco, irá finalizar. Pedida de continuar o seu percurso de sucesso aqui com a colônia holandesa em terras nordestinas. Em 1654, os holandeses tiveram que voltar lá para sua terra natal. Eu que não sou boba nem nada, agora eu vou tomar o meu banho de praia. Mas eu quero saber se vocês gostaram dessa história. Conta aqui pra mim nos comentários.